Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, graça e paz, alegria enorme estarmos juntos. Aliás, quando eu falo alegria enorme estarmos juntos, eu já quero pedir um perdão, porque eu estava ali me alegrando com todas as minhas forças com alguns dos meus irmãos aqui ao lado e não percebi que a nossa celebração já havia começado, então é bem provável que eu tenha produzido assim um certo tipo de ruído. Então, com isso, estou me desculpando, pedindo perdão, que eu estava aqui com todas as forças me alegrando com os irmãos, entendeu? E aí depois eu conto para vocês do que se trata. Sejam muito bem-vindos ao nosso 28º Espaço de Reação. Nós vamos reagir à reflexão do encontro anterior e eu já quero antecipar assim, o quão bom foi ouvir o nosso irmão Anderson. No final ele disse, em oração, esperando que o que ele disse tenha sido proveitoso, então já estou te adiantando que o foi, entendeu? Eu faço uso do púlpito assim de modo recorrente, entendeu? Praticamente todos os dias eu falo em público e eu nunca deixo de me surpreender assim com esse milagre da composição, sobretudo quando a gente está aqui na nossa comunidade. Eu não me lembro de nenhum dia, nenhum, que eu tenha estado aqui, ou mesmo não estando e em ouvindo, não perceber essa concatenação, essa direção do Espírito de Deus. Por exemplo, posso abrir para vocês, hoje é o espaço de reagindo, e eu estava pensando se eu reagiria, por exemplo, à mensagem da semana passada, mas eu nem tive tempo hábil de comunicar, e nós fomos, de certa forma, surpreendidos com a convocação do nosso irmãozinho Juan, e estávamos conversando acerca de maternidade, e vem essa questão de criancitude e tudo, e hoje eu gostaria de até ter um tempo de falar sobre isso. Então, no meu coração, assim, eu nem queria pregar, não que eu não pudesse, não que eu não tivesse o que dizer, mas eu queria falar outra coisa, e a outra coisa foi exatamente o que você disse. Entendeu? Então, eu já ia passar para esse momento. Então, isso me deixa muito encorajado de saber que está todo mundo na mesma direção, todo mundo devidamente alinhado. Isso é muito bom. Então, há dois textos que eu quero reagir com vocês, eu vou chamá-los para abrir para eles. Você pode abrir no Novo Testamento, é Gálatas. Novo Testamento é Gálatas, você pode ir a Gálatas no capítulo 4. E em Gênesis, que é o livro das origens, você pode abrir para o capítulo 3. Nós vamos ler no momento ainda mais apropriado. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço. A gente vai reagir à mensagem. Eu dei um título para ela que poderia ser A Trindade e a Profundidade do Significado da Maternidade. Então, você sabe, nosso espaço de reação é um ambiente para reflexão e aprofundamento, dada essa riqueza do ensino que a gente recebe todas as vezes que a gente está junto. A gente exerce aqui essa mutualidade, esse intercâmbio de aprendizado. Então, hoje a gente vai reagir, vai discernir um pouco mais e se lembrar de algumas coisas que a gente aprendeu no encontro anterior, quando nós falamos acerca do quão extraordinário é a maternidade aos olhos da Trindade. Então, infelizmente, como o Ganso disse, a gente está dentro de um sistema que ele sabe coisificar e precificar tudo. Observe o que eu disse, coisificar e precificar. Então a gente está sempre entre esse dilema de uma data especial versus mais um evento comercial, entendeu? Por exemplo, quando nós nos dirigimos para casa no domingo passado,
A gente está indo, tudo deserto, só uma loja aberta, entendeu? Só uma aberta, ninguém na rua. Eu falei, caramba, não sei a razão. Não quero pecar nesse sentido, mas, poxa, foi estranho. Eu falei, caramba, mas essa hora, cara, pô, só uma, entendeu? Ninguém, mano, ninguém. Aí, não sei, né? Não sei, vai que tem uma boa razão, plausível, entendeu? Tenso isso. Então, como eu disse, o mercado ele precifica todas as coisas e coisifica. No nosso caso, a nossa motivação não tem nada a ver com isso. Nós que somos discípulos de Jesus, a nossa motivação é absolutamente distinta. Então, a gente não sofre de nenhum constrangimento humano e nenhum apelo, por exemplo, mercadológico. Pelo contrário, tem que ver com consciência. E consciência de quê? Que nos motiva, por exemplo, celebrar o Dia das Mães. Gálatas 4:4 e também o versículo 5 diz assim: quando chegou o tempo estabelecido, ou dependendo da versão que você usa, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou-nos o seu Filho, nascido de mulher. Se você quiser grifar duas expressões, o tempo estabelecido, plenitude dos tempos, ou, e também, nascido de mulher, sob as condições da lei, para redimir os que estavam sob o domínio da lei, a fim de sermos adotados como filhos. Isso é Gálatas 4, versículo 4 e 5. Agora, Gênesis 2, melhor, Gênesis 3,15. 2,15 é outra coisa. Hoje eu preciso do 3,15. 2,15 é o mandato cultural. Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher. É Deus exercendo juízo sobre a serpente, dizendo que daquele momento em diante ele estava declarando guerra entre ambos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Observe o que ele diz acerca do descendente que viria da mulher. Este te ferirá a cabeça. Então Deus já deu a sentença do adversário. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então você perceba o nível do dano. A serpente fará mal ao descendente da mulher nesses termos: tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te ferirá a cabeça. Então a ferida que o descendente da mulher vai exercer sobre a serpente é definitiva, de modo que ele vai liquidar com ela. Então vamos orar? Deus nosso Pai, muito obrigado por essa hora, muito obrigado por tudo quanto já conseguimos ouvir da tua parte. Nós temos consciência de que o Senhor fala com quem se mostra interessado. Nessa manhã, não há outro interesse no íntimo do nosso ser senão continuar a ouvir a tua voz. Isso para nós é valioso e é o que nós queremos. Para tanto, faz cessar no íntimo do nosso ser todos os ruídos que venham ousar concorrer com a exposição da tua palavra. Cativa-nos, ó Deus, de tal modo que tenhamos ouvidos tão somente para ti. Oramos assim, com alegria, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, a pergunta que se estabeleceu era exatamente essa: qual a consciência que nos motiva? Consciência de quê? Que eu disse que nós não somos, por exemplo, impelidos por nenhum constrangimento humano e nem por nenhum apelo mercadológico. Então, disse que isso tem que ver com uma consciência. Consciência do quê? Consciência, por exemplo, daquilo que aconteceu na história, isso é, a intervenção divina para nos salvar e como Deus elegeu as mulheres para isso. Isso é magnífico. Você perceba nessa leitura que eu fiz de Gênesis capítulo 3, o verso 15, que aqui eu chamei de o proto-evangelho, entendeu? Ou seja, é o primeiro anúncio da salvação no universo, entendeu? Deus já sabia de antemão da besteira que nós faríamos, entendeu? Porque Deus, de fato, para ser Deus, ele precisa ter o atributo da onisciência, ou seja, saber tudo o que há para se saber. Deus não pode ser um Deus que se surpreende, entendeu? Não há nada que o possa surpreender. Muito embora Jesus reservou para si, como Deus encarnado, possibilidade de ser surpreendido, mas isso é outra questão. Mas a Trindade não se surpreende com absolutamente nada que a humanidade vá fazer. Então ele já sabe tudo de antemão e também por isso
tomou providência, ou seja, viu antecipadamente e já preparou tudo o que é necessário. E para essa preparação do que é necessário, por exemplo, para nos redimir, ele elegeu as mulheres. Então, em Gênesis 3,15, a gente percebe esse primeiro anúncio do Evangelho e é algo imponderável, é algo inimaginável que Deus fez. Então, note que o Senhor, ele conferiu uma profundidade ao significado da maternidade. Eu disse a vocês que maternidade até então era tão somente um meio da humanidade se multiplicar. Era tão somente isso. Mas a partir da queda, Deus reinventa a maternidade e ressignifica. Então, você note que a Trindade reconheceu, dignificou e honrou a mulher. Porque, não sei se todos perceberam, mas o que aconteceu em Gênesis capítulo 3 é o seguinte: nem todos se dão conta de que o ser humano do sexo masculino estava exatamente ao lado da companheira dele, observando o capeta conversar com a mulher dele. Já é uma coisa assim que você fala assim, meu amigo, qual o seu problema? Porque assim, funciona desse jeito. Se alguém vem conversar com a nossa esposa, sendo nós homens estando presentes, fala, pode falar comigo, entendeu? Pode falar comigo aqui, ó. E aí o cidadão fica ali panguando, vendo aquela conversa toda, sabendo o que ele sabia, que não era para comer. Quando a esposa dele respondeu assim, nem podemos tocar, ele deveria ter falado, que isso, amor? Deus não disse isso, entendeu? Caramba, ficou naquele modelo, quietinho. Quando ela comeu e não aconteceu nada, nesse momento ele estava pensando assim, se ela comer, ela vai morrer. Porque Deus diz que quando nós comêssemos, morreríamos. Em morrendo, morreríamos. Essa é a ideia do texto original, que nem sempre a gente consegue alcançar no texto em português. Então, morrendo, morrerás. Como ela não morreu, ele se sentiu à vontade, vou comer também. Mas aí, quando ele comeu, aí deu ruim. E deu tanto ruim que ao invés dele assumir a responsabilidade, começou o jogo de empurra que a gente não saiu dele até hoje. É só a gente ser confrontado que a gente quer arrumar alguém que está pecando mais do que a gente. Esse é o nosso problema. Por isso que não pode faltar louco no mundo. Não sei se vocês já perceberam. Não pode faltar louco no mundo, porque enquanto houver louco mais louco do que eu, estou tranquilo. Agora, se não tem mais louco do que eu, fico aparecendo demais. Esse é o segredo. Sempre a sociedade tem que eleger um louco, porque a gente acha que está de boa, entendeu? Eu não estou tão louco como ele. Então, se qualquer um de nós for confrontado e não estiver aberto à confrontação, a gente vai jogar o jogo do empurra. Você vai sempre falar assim, das duas, mas quem é você para falar assim comigo? Essa é a primeira, essa é a clássica. Mas quem é você para falar assim comigo? Ou então, mas você não se enxerga não, né? Ó, tá adiantando o quê? Pegou a visão? Mas isso começou lá com o nosso brother Adão. O dia que a gente chegar lá em cima, a gente dá um box nele. Entendeu? Só para descontrair, entendeu? Que furada que você me coloca, hein, irmão? Caramba, hein? Graças a Deus que tem um segundo. E é sobre ele que a gente está falando e como Deus usou as nossas irmãs para trazer o segundo Adão. Então, aqui a gente percebe que Deus, ele diz assim, eu faço com você uma aliança. Ele está falando isso com a mulher. E o seu descendente destruirá a serpente. Isso aqui é algo magnífico. Note que, primeiro ensinamento que a gente observa aqui, a mãe é uma dádiva de Deus. Mãe é um dom de Deus. Então, há uma grande graça de Deus também na maternidade. E aí, a gente entra exatamente, eu dou um salto, já estamos em Gálatas 4:4, que diz assim, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Eu sempre digo a vocês, procuro ensinar, chamar a atenção, que a gente deve sempre se aproximar do texto sagrado com uma certa desconfiança de que há alguma coisa nele que a gente ainda não percebeu. Quando a gente faz a conexão de Gálatas 4:4 com Gênesis 3:15, a gente começa a perceber o óbvio. Vindo a plenitude dos tempos, a gente tem que discernir o que é essa plenitude dos tempos e o que significa essa ideia aqui, que agora para nós que estamos conversando e aprofundando, tendo mais contato, a gente já percebe a obviedade. Nascido de mulher, porque ele disse, de uma de vocês vai vir o Salvador. Eu mesmo vou entrar na história para resolver essa bagunça. Então, quando o Paulo escreve,
vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Rapaz, todo mundo tinha que ecoar Gênesis. Rapaz, a promessa se cumprindo. Coisa sensacional. Então a questão é, o que é a plenitude dos tempos? É a grande pergunta. Plenitude dos tempos significa que Deus preparou o mundo para a vinda do seu filho numa hora específica da história. O que isso aqui indica? Que Deus, na verdade, é o Senhor da história e que ele age nesse mundo para levar a cabo os seus propósitos. Então, por isso que a gente teve todo o Antigo Testamento. Não posso me furtar de relembrá-los que a maneira correta de se ler o Antigo Testamento é sempre lembrando que Deus tem um projeto na história. Deus tem um propósito na história para o bem da humanidade. Ponto. Simples assim. Qual é o propósito de Deus na história para o bem da humanidade? Eu preciso entrar aí. Para entrar aí, eu vou precisar contar com parceiras, vou precisar contar com o ventre de vocês, vou precisar construir uma nação, vou precisar de uma terra, vou dar uma cultura para vocês, vou dar o texto sagrado. Depois disso tudo, eu chego aí. Rapaz, levou tempo para fazer isso. Aí ele começou chamando um camarada que tinha o nome de Abrão, cuja esposa era Sarai, entendeu? E certamente Deus chamou Abraão pela esposa que ele tinha. O Abraão não entendeu isso, fez um montão de besteira, só bobagem que não acaba mais, entendeu? Um monte delas, que eu não posso nem começar a falar, porque senão a coisa vai ficar maior do que eu gostaria. E foi chamando as pessoas ao longo do tempo, até que de fato ele pôde contar com uma jovem mãe, cujo nome era Maria de Nazaré, esposa de José, entendeu? Isso eu estou dando saltos incríveis. Ele pôde contar com essa parceira com a qual ele vocacionou também para a redenção. Então, Maria, de fato, quando a gente pergunta, ela é a nova Eva, entendeu? Olha que coisa sensacional. E quem é o descendente de Maria de Nazaré, esposa de José? O descendente da mulher é o Cristo que se revelou em Jesus de Nazaré, o autor e o consumador da nossa fé, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor, Salvador, o Messias que havia de vir. É ele. Então, olha que lindo. Deus passou esse tempo todo construindo isso para que ele mesmo pudesse vir na pessoa do Filho. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento com essa visão, nessa perspectiva, não tem como ninguém nos enganar. Não tem como, porque a gente vai saber distinguir cada coisa. A gente vai saber, por exemplo, o que é pertinente à nação de Israel e o que não é para nós que não somos judeus e nem judias e somos sim discípulos de Jesus. Simples assim. Então, nenhum desses pregadores, por exemplo, da prosperidade, que já está em decadência e agora virou coach, nada do que esses caras falam se aproveita para nós. E aí, para não deixar nenhuma ponta solta, se há um jeito de ler o Antigo Testamento, também há um jeito de ler o Novo Testamento. Se o Antigo Testamento nos dá a ideia de que Deus tinha um projeto, um propósito na história para o bem da humanidade, o Novo Testamento é o contrário, exatamente o contrário. Então agora Deus tem um projeto na humanidade para o bem da história. Que humanidade é essa? A nova humanidade. A nova humanidade que reconhece que essa criança descendente da mulher é o Salvador Jesus de Nazaré. Então, qual é o papel dessa nova humanidade? Levar essa criança a toda a humanidade. Nós que somos a nova humanidade, nós que somos os neonascidos. Para que a história não termine em maldição. Para a história não terminar em maldição, só se a galera se entregar a Jesus de Nazaré. Lindo, simples assim. Quando isso está claro na nossa mente, mano, tudo flui que é uma beleza. Por exemplo, quando a gente pensa sobre bênçãos, nunca mais a gente vai pensar, por exemplo, que as nossas bênçãos, nós que somos do Novo Testamento, são bênçãos materiais. Não, as nossas bênçãos são espirituais. Por exemplo, se você abre para Efésios capítulo 1, você vai ver que está escrito que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Traduzindo, não nos falta absolutamente nada. Porque se as nossas bênçãos fossem bênçãos materiais, nós teríamos que ficar cravados aqui onde nós estamos. A gente não poderia se mover. É o caso de Israel. Israel não poderia sair daquela terra. Por quê? Porque o Messias tem que nascer naquela terra. Entende? Então eles não poderiam sair dali. Então nós não. Nós não temos nada a ver com isso. Nós, pelo contrário, precisamos é percorrer toda a terra.
Para percorrer toda a terra, as suas bênçãos não podem ser materiais, porque se elas forem materiais, você fica agarrado a elas. Por isso que Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, porque na terra o ladrão vem, mina, rouba, enferruja, a traça corrompe. Pegou? Mas ajuntem tesouros no céu. Sensacional. Pandemia veio, espero que a galera tenha aprendido isso, entendeu? Mas muitos não aprenderam. Então, essa plenitude dos tempos significa que a agenda da Trindade, que já está preparada desde a eternidade, encontrou o seu ápice. Então, por exemplo, o mundo estava devidamente preparado para a vinda do Messias. Exemplo, os judeus legaram as escrituras, os gregos a língua, porque naquele momento a língua universal era o grego. E os romanos, por exemplo, através das leis e das estradas, viabilizaram tanto o percurso dos mensageiros quanto da mensagem. Perfeito, por isso é a plenitude dos tempos. Só Deus para fazer um negócio desse. Ele sabe. Então, quando estava tudo do modo oportuno, é a melhor palavra, ele enviou o Filho. Então, isso é sensacional. Qual é o ensinamento que a gente depreende de tudo isso? Ou quais são? Já dei dois. Primeiro, mãe é uma dádiva da Trindade, há uma grande graça de Deus na maternidade. Terceiro, o Senhor estabeleceu seu pacto com as mulheres. Quarto, Deus só disse o que disse acerca do futuro porque ele sabia, nesse caso, como estamos falando de maternidade, com quais parceiras ele contaria. Repito, aprendi isso com um irmão que eu respeito muito, Ariovaldo Ramos. Deus só disse o que disse porque ele sabia com quais parceiras contaria. Deus só disse o que disse acerca do futuro porque ele sabia com quais parceiras contaria. Aqui eu preciso dizer uma coisa, que às vezes a gente se autoavalia e a gente se vê sempre no time dos improváveis. Você vê quando se sente assim absolutamente improvável? Só que tem um detalhezinho que eu estou querendo dizer isso faz tempo e hoje é o melhor dia. Deus não nos vê, por exemplo, assim. Deus nos vê sempre como os eleitos, como os escolhidos. Não sei quanto tempo vai levar para a gente se reconfigurar, entendeu? Então a grande questão é essa: se Deus só disse o que disse porque sabia com quais parceiros contaria, ele nos vê como os eleitos. Nesse caso, estou me referindo especificamente às irmãs, mas nós homens também estamos dentro do projeto. Então, há uma alegria que deve ocupar o nosso coração pela possibilidade da participação na obra da redenção. Então, requer-se de nós que nós estejamos dispostos, entendeu? Que a gente esteja disposto para Deus. É o caso, por exemplo, de Maria, esposa de José, falou assim: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Ou, isso é sensacional, porque Deus é Deus. Deus é Deus, podia chegar atropelando, entendeu? Mas ele disse. Imagina o Gabriel, cara, entendeu? Cara, o Gabriel, o anjo que assiste na presença de Deus, veio como emissário para dar essa notícia, cara, entendeu? Essa notícia. Agora você imagina, coisa sensacional. Ele deu, ela podia refutar, falar, não vai dar, eu não. Isso aí é muito para mim, não. Ela falou assim: eis-me aqui, que é uma palavra também que um dia ainda vou conversar com vocês sobre isso, qual é a implicação. Eis-me aqui, cumpra-se em mim conforme a tua vontade, ou seja, amém. Sensacional, seja feita a tua vontade. Isso não é coisa de só menos importância. Então, uma vez que a gente discerne isso, a alegria precisa ter espaço no nosso coração em saber que a gente tem possibilidade de participar dessa obra de redenção. Então, a maternidade tem salvado a humanidade desde tempos imemoriais. Sempre foi assim, sempre foi. Por isso que, quando o Anderson fez uso da palavra falando de como Deus vê as crianças, eu corroboro a ideia, é isso mesmo. Eu já disse a vocês inúmeras vezes. O dia que parar de nascer criança, nós estamos em apuros. O dia que parar de nascer criança, aí deu ruim. Porque a criança é a esperança. Por isso, por exemplo, nós que somos do time aqui, maioria esmagadora somos do time dos educadores, poxa, um desses menininhos que pode estar aí, ó, tacando fogo na aula lá, ó, a gente não sabe o que eles vão ser. Eu mesmo disse isso essa semana para os estudantes do colégio. Eu falei assim: Albert Einstein, o cara, eu sei quem é. Aí eu fui citando vários nomes. Aí eu citei o nome do peão que estava diante de mim. Eu falei: e você?
Aí o cara, tipo assim, eu senti que ele falou assim, eu falei, você, ué. Porque esses nomes aqui, por exemplo, o Einstein, o Edison, os dois, cara, eles chegaram com cartas em casa. Naquele tempo, o professor fez a carta, falou assim, ó, minha mãe, o negócio é o seguinte, seu filho é um retardado, isso é o Einstein, seu filho é retardado, tem condição nenhuma, entendeu? E o Edison não foi muito diferente, entendeu? Arruma outro lugar. Mas aí os caras tinham mães, né, cara? Esse negócio da gente ter mãe é um negócio fenomenal. Aí a mãe do Edson, olha isso, chegou em casa e ainda levou a carta e ainda deu para a mãe dele. Cara, mas é muita presença de espírito assim para você pensar rápido, porque o Anderson nos disse, as coisas que nos marcam na infância, cara, é ó para você se livrar disso, entendeu? Eu nem quero falar muito sobre, mas assim, ó, leva um tempo, cara. Se é que você vai se conscientizar. Ainda tem isso, ainda tem que se conscientizar que você tem aquela questão e se abrir para ser tratado. E aí a mãe do Edson simplesmente abre a carta e lê assim: Meu filho, interessante essa carta. Ele falou: qual é o conteúdo, mãe? A escola está dizendo que você é de altíssimo nível, ela não consegue te acompanhar, nós vamos encontrar um outro lugar para você, para fazer jus à sua inteligência. Ali ela fez o homem que ele se tornou depois. Sensacional. Não é um negócio incrível? Cara, isso pode acontecer com todos. Todos, todos, todos. Só que aí compete a nós também, por exemplo, nessa mesma semana eu disse lá para outros estudantes, falei assim, ó, nessa sala aqui só tem um adulto e sou eu. Comportar-me-ei como adulto que sou. Os caras, caramba, professor, foi real, ué. Entendeu? Vocês são você, mas adulto aqui sou eu. Então eu tenho que ficar na minha pegada de adulto, senão bagunça o negócio. Entendeu? E é assim que eu vou lidando com os caras. Porque se eu não for adulto, aí vira bagunça, irmão. Então eu tenho que discernir que talvez o cara que mais apavora pode ser o Jano. Mano, eu tenho que discernir qual é do cara. Entendeu? Só que vocês que já são do meu time, que são pais, sabem que é difícil discernir isso aí para um. Agora imagina numa sala repleta. Mas é o meu trabalho, é o meu desafio. Entendeu? Então, assim como citei Einstein, citei Thomas Alva Edison, que hoje aí, ó, nos ilumina aqui, ó, fez bem. Quantas vezes o cara não tentou fazer essa parada? Foi mais de 1000. E aí o intelecto do cara fazia o seguinte, toda vez que, entre aspas, ele fracassava, ele não via assim. Ele falou assim, acabei de descobrir uma nova maneira de se não fazer uma lâmpada. Vamos para a próxima. Olha que coisa interessante. Tudo isso poderia ter sido destruído lá no nascedouro, caso ele não tivesse uma mãe dessa envergadura. Então, reitero, a maternidade tem salvado a humanidade desde tempos perdidos na memória. Então, minha oração nessa manhã, diante de tudo que a gente já pôde ouvir, é que Deus possa conservar vívido no nosso íntimo essa percepção da magnitude, da profundidade que a Trindade conferiu ao significado da maternidade. Por exemplo, semana passada a gente estava conversando sobre essa questão naquele dia que se convencionou se dedicar às mães. Só que aí eu queria chamar a atenção para uma coisa. Eu aprendi com uma irmã, cujo nome me foge agora, mas depois que eu me lembrar, eu digo, quero dar crédito à fonte. A irmã disse o seguinte: evento sensibiliza, mas o dia a dia conscientiza. Então eu espero que ao longo da nossa caminhada como comunidade, que a gente cada vez mais dependa menos de dias. Ou seja, que cada vez mais a gente possa ouvir o que a gente vem ouvindo aqui, de modo que isso se torne consciência. Que a gente não precise mais de um dia, muito embora, eu mesmo disse, e vou relembrar, ainda é necessário o dia. Quando a gente entende o que marca os nossos dias. Ou seja, esse planeta aqui é dominado por quem? Quando a gente entende, por exemplo, que o planeta é dominado pelos racistas, a gente consegue entender por que precisa de por exemplo, 20 de novembro. Porque tem gente que vai criar, não sei para que precisa de um dia, aí começa aquele papo, é consciência branca, consciência. Eu falei, caramba. Aí você fala assim, irmão, quem domina esse negócio aqui? Eu não sei para que tem que ter dia das mulheres sem que é todo dia. Eu falei, irmão, não, você tá falando isso aí que você é homem, né, cara? Entendeu? Se você não fosse homem, quem sabe se tivesse um dia assim pra gente que somos homens, pra ver se a gente entende alguma coisinha de lei, entende? Então, evento sensibiliza, mas o dia a dia conscientiza. Então, aqui, graças a Deus, na nossa comunidade, a gente já tem uma outra pegada.
A gente nem precisa de dias específicos. Por exemplo, hoje nem é dia da criança, e o Ganso vem nos falar sobre o valor das nossas crianças. Então, isso é maravilhoso. Então, isso vai entrando em nós como consciência. Então, há um reconhecimento, por exemplo, não só pelo dia, mas, sobretudo, pelas irmãs, pelas mães serem quem são. Então, mãe, na verdade, é uma verdadeira obra de arte. E eu gostaria de terminar citando algo que uma das nossas mães escreveu no nosso grupo no dia subsequente à reflexão, que foi a Bruna Grilo, nossa irmã, que a gente tem muita saudade, e ela é mãe da Tulipa, está experimentando seu primeiro aniversário como mamãe, e ela escreveu assim: ser mãe é um privilégio inexplicável do Eterno. E você, ou seja, se referindo a todas as mamães da comunidade, é incrível por conseguir todo dia ser mãe e mais várias outras personas. Deu na cabeça do prego, sensacional. Então encerro exatamente aqui, chamo vocês a uma palavra de oração e na sequência a gente começa de fato a interação. Deus bendito, muitíssimo grato por essa hora juntamente compartilhada com os meus irmãos. Obrigado por tudo que a gente conseguiu discernir. Obrigado por esse fomento de consciência que a cada novo dia a gente é exposto. Obrigado por tudo quanto a gente conseguiu aprender. Nesse momento a gente tem possibilidade de interagir, tem possibilidade de intercambiar as ideias, tem possibilidade de dirimir dúvidas e é o que nós queremos fazer para que a gente possa progredir, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o descendente da mulher, esse que esmaga a cabeça da serpente, esse que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Em nome dele oramos com gratidão no coração, sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém.